Gente, eu sei, muitos de vocês estão com inveja, porque o Caio aqui tem essa neve fantástica aqui. Agora deu uns 15 a 20 centímetros só hoje. Eu já tive que limpar 2 vezes, sou síndico aqui, então quer dizer, as entradas, garagem, etc. Tive que limpar 2 vezes. Aqui na varanda já 3 vezes. Eu sei que vocês estão com inveja, mas, gente, tanto aqui, ainda não tá frio, né? Mas é muito trabalho, gente, é muito trabalho. E pesado. Mas eu não vou reclamar, eu gosto da neve, mas agora são 4 da tarde e vejam só, como o céu está fechado, normalmente com neve fica mais tempo claro, né? Mas já que o céu está fechado e a previsão é mais neve, quer dizer, mais trabalho forçado pro Caio. E agora, 4 da tarde, já está começando a escurecer, gente. E as crianças no vizinho, do puxadinho ali, eles estão felizes, né? Porque eles fazem o boneca de neve, né? Então, para eles é fantástico. Para mim, na verdade, eu também gosto, né? Mas, olha, quando se torna a neve assim meio úmida, muito pesada. Pois, gente, mas isso não tem a ver com o vídeo. A intenção, sem presidentes da Europa nos mercados. Intervenção, aliás. Sem presidentes da Europa nos mercados. Gente, mais uma vez, vocês sabem que há pouco foi combinado o embargo de petróleo. E agora, gente, então, ontem... esses são os melhores de todos os tempos. Ontem foi fechado o acordo no embargo de gás russo. Até isso agora também vem. E você acha que os preços não vão aumentar? Vão baixar? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acredito que assim, dessa maneira, a União Europeia faz mais pressão sobre o mercado e vai haver um aumento. Resume-se a 3 palavras. Na noite de quinta-feira, os 27 chefes de estados e de governo da União Europeia anunciaram um passo sem precedentes após uma cúpula em Bruxelas. Eles querem limitar o preço do gás. Não só tamparam o preço do petróleo, e agora eles também querem tampar o preço do gás. E o farão sem o consentimento da Alemanha, se necessário. A declaração final dos políticos faltava uma frase que os documentos anteriores ainda continham, que a decisão seria tornada de uma forma unida. Na segunda-feira, os ministros de energia da União Europeia devem trabalhar os detalhes e tomar a decisão. Uma formalidade, ao que parece. A Grécia, Bélgica, Polônia e Itália, em particular, haviam lutado pelo limite de preço do gás. A Alemanha resistiu durante meses. Um limite, disse o governo alemão, poria em risco a segurança do abastecimento de todo o continente. Sempre pensando na gente. O nosso governo sempre pensando em primeiro lugar no povo. Gente, né? Berlim temia que os petroleiros com gás liquefeito a bordo fossem mais propensos a fazer escala em portos asiáticos no futuro. Em outras palavras, os países que não freiam o preço e possivelmente pagam mais dinheiro pela matéria-prima. Os políticos mais poderosos da Europa tiveram que agir, pois o gás caro está aumentando a inflação, ameaçando mergulhar a União Europeia na recessão. Tudo isso não precisava ter feito agora? Recessão, inflação, etc, etc. Se eles tivessem agido há 10 meses atrás de forma diferente. Mas, né? Cavaram o buraco e agora eles estão tentando sair do buraco, né? Porque tá se puxando para dentro. Gente. E agora, meu Deus, que políticos fantásticos. Primeiro vão cavando o buraco e depois tentam sair do buraco. São fantásticos. Pelo menos sempre tem algo para trazer para vocês. E sempre também a gente tem que
ria um pouquinho, né? Pelo menos isso, né? Quinta-feira à noite, em Bruxelas, em um jantar com filé de linguada, nada menos estava em jogo do que como resolver a crise energética. Como ajudar milhões de cidadãos que aquecem com gás. De repente tem que ajudar milhões de pessoas. Ano passado, nessa época, ninguém falava nisso. Agora tinha que ajudar milhões e milhões de pessoas. Né? A tampa é agora a resposta. Uma maioria qualificada de Estados-membros seria suficiente para passar por isso. 15 países com 65% da população da União Europeia. Isso seria o suficiente. A guerra tem consequências maciças para a nossa economia. E uns e outros diriam agora, não foi só a guerra, né? Como também, vocês também fizeram a sua parte para a gente estar nessa situação, né? Mas eles não gostam de falar, né? Talvez até pensam, né? Será que eu fiz? Não, são que nem a nossa querida Mutti, 2015, quando ela disse, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, né? Mais criminalidade, né? O setor social está sendo, né? E assim adiante, nós vamos conseguir. E agora mesmo papo, né? A crise, né, levou... e agora nós temos que ajudar milhões e milhões. Eles acham que todos são burros. Não, tem muitos que eu acredito que realmente não entendem da situação. Mas tem uns e outros que não são tão burros assim, né? Mas deixa eu escutar o que ela tem para dizer. A guerra tem consequências maciças para a nossa economia, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né? Que não foi votada, né? Né? Ela entrou assim, né? Após a cúpula. E isso continuará no próximo ano. Meu Deus, será que ela tem uma bola mágica? Né? Já está preparando a gente. Oh, meu Deus do céu, né? Vai continuar. Sim. Um déficit projetado de 30 bilhões de metros cúbicos de gás natural no inverno será preenchido, disse ela. Mas os preços da energia permaneceriam altos. Portanto, disse von der Leyen, a nossa querida, a segunda multi de todos, era importante que os Estados da União Europeia não apresentassem propostas de compra excessivas uns aos outros. Nós temos que agir junto. A União Europeia, uma vez, comprou 40% de seu gás natural da Rússia. 40%. Hoje em dia, após quase 10 meses de guerra na Ucrânia, a taxa caiu para 9%. Esse declínio drástico é uma das razões pelas quais os preços estão em alta. Assim? Será? Por acaso? Meu Deus, se vocês acompanham o Caio já há mais meses aqui, o Caio já avisou que isso vai ser um chute, né? No pezinho, né? Portanto, disse von der Leyen, era importante que os Estados da União Europeia não apresentassem propostas de compra excessivas uns aos outros. A União, uma vez, comprou 40% do gás natural da Rússia. Hoje em dia, após quase 10 meses de guerra na Ucrânia, a taxa caiu para 9%. Esse declínio drástico é uma das razões pelas quais os preços estão tão altos. No verão, eles chegaram a 350 euros por megawatt-hora na plataforma atacadista TTF na Holanda. Atualmente, é de cerca de 115 euros por megawatt-hora. Ainda um múltiplo em comparação com o tempo anterior ao ataque da Rússia à Ucrânia. Na época, acho que era perto dos 35. Né? Ano passado, ano retrasado. Né? Agora 115, mas já tinha subido até 350. É pouco provável que a tampa atinja os russos. A Rússia exporta muito pouco gás para a União Europeia. Para isso. Algo mais, por outro lado, já poderia prejudicar o país. À margem da cúpula, os embaixadores dos 27 estados da União Europeia concordaram em outro pacote de sanções. Mais um pacote? Nossa, mais um pacote. O nono desde que a guerra começou. O nono pacote. E
depois do oitavo, eles ainda não estão de joelhos. Vamos colocar mais um e dele em cima contra o povo europeu. Dele. Né? Então eles fazem uma coisa para prejudicar a economia europeia e no mesmo momento eles querem tampar os preços. Isso não faz sentido, né, gente? Isso não faz sentido. Parece assim. Deixa pra lá. Algo mais, por outro lado, já poderia prejudicar o país. À margem da cúpula, os embaixadores dos 27 estados da União Europeia concordaram em outro pacote de sanções. O nono desde que a guerra começou. Quase 200 empresas e cidadãos russos, disseram os diplomatas da União Europeia, estariam sujeitos à proibição de bens e de entrada. Eles estão realmente prejudicando, né? Então, qual é o próximo passo? Na segunda-feira, os ministros de energia da União Europeia devem resolver uma questão-chave. Qual alto deve ser o limite de preço do gás? No mês passado, a Comissão havia proposto 275 euros por megawatt-hora. 275! Pensam bem, na mais alta estava 350. E a água aqui pro povo europeu estava aqui, 350. E agora eles querem tampar o preço e tiveram a ideia de colocar em 275. Alto assim. Para isso não precisa de uma tampa, né, gente? Mas, escutam bem, nós temos outros líderes ainda. Deixa eu ver. 250. Demasiado pensaram os chefes de Estado e de governo na quinta-feira. Na cúpula, eles falaram de um limite muito mais baixo. Falou-se de 160 a 220 euros. O governo alemão disse, um diplomata havia sinalizado que estava disposto a pagar 180 euros. Né? Isso seria, então, pelo governo alemão, a tampa do preço do gás, que no momento custa 115. Eles, na verdade, 115 agora, e eles, por si mesmo, dizem, nós vamos pagar até 50% a mais, né? E vamos tampar o preço. Outros falaram em 220, outros em 160, mas atual, o preço está 115, gente. Eles, por si mesmo, são capazes de pagar 50% a mais. O que adianta uma tampa dessa, gente? Né? Se no passado... Olha lá o trem, olha lá, que lindo. Vocês estão vendo ainda? O trem da Áustria, OBB. Vocês estão percebendo? Que eles... Né? Mas, vamos lá. Parece que Berlim está indo bem, apesar de todas as reservas. O chanceler Olaf Scholz, o senil, simplesmente disse após a cúpula que não queria que o limite de preços fosse muito baixo, para que o fornecimento de gás na Europa não ficasse em perigo. Então, o que adianta? Né? Ele também está apostando que a tampa será desnecessária no final. O preço máximo será tão alto, explicou Scholz, que eu espero que nunca se torne relevante. Então, tá entendendo como é que funciona? Eles se sentam junto, gastam o nosso dinheiro à toa, falam sobre um preço tal que o chanceler disse mesmo, se a gente chega em 180, ele acha que, né, que é tão alto que o preço do mercado provavelmente não vai chegar mais ali. Mas nós vamos tampar. E o russo fica lá, sentado no sofá, segurando a barriga, né? De não aguentando mais a palhaçada. Inacreditável. O comércio da matéria-prima, gás, é um jogo global. O que a Europa compra está faltando na Ásia. O gás natural, liquefeito, ou GNL, abreviadamente, é muito procurado. Os maiores importadores do mundo são a China, o Japão e a Coreia do Sul. Eles competem com a União Europeia pelo gás liquefeito.
que vem da Austrália, do Catar e dos Estados Unidos. Mas não da Rússia, não da Rússia. Não da Rússia, né? Pelo menos não diretamente. Talvez daqui a pouco, assim, fazendo uma curvinha, né? A gente também chega aqui, né? A gente conhece esse jogo já, né? Nós já percebemos. Os 27 chefes de Estado e de governo europeus, portanto, enfatizaram em sua declaração final que era importante celebrar contratos de longo prazo com parceiros confiáveis. Parceiros confiáveis. 50 anos nós tivemos um parceiro confiável, né? Hoje não se chama mais confiável. Pois. E há outro problema. A Intercontinental Exchange, ou ICE, a empresa americana, né, que administra a troca de gás, TTF, está ameaçando sair da Holanda se a Europa realmente introduzir o limite. É porque ali, né, mas novamente uma empresa americana, são os nossos amigos, né, ameaçando que vai deixar a Holanda se o limite realmente é colocado. Mas o limite, tenho certeza, que vai com certeza ser muito maior do que o preço atual, então tem muito no meio para realmente podendo aumentar o preço do gás ainda. E assim, todo mundo sai ganhando. O governo europeu diz, nós fizemos alguma coisa para vocês, o povo, aquele povo que não, né? Para vocês, nós estamos trabalhando para vocês porque vocês elegeram a gente. E o outro fornecedor, ele diz, meu Deus, nós temos ainda 50% que a gente pode ainda aumentar. Então, todos eles saem ganhando, né? Um se vende melhor do que o outro pro povo. Forte voz, mão no coração. Até mais, gente.